Querido, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos e o Salmo de número 30. Salmo de número 30, Salmo de Davi, um salmo de ações de graças pela libertação da morte, segundo o título aqui da Bíblia. Versículos bastante conhecidos como versículo 5, a parte B. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em que circunstância Davi falou essas palavras? O que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Salmo de número 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando abaixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em foguedos, festa, alegria. Tiraste o meu pano de saco, sinônimo de tristeza, né? E me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Ó Deus, a tua palavra ela foi lida. Salmista Davi, quando escreve essas palavras, certamente estava passando por uma grande luta, uma grande tribulação, aonde alguém confessa que chegou bem pertinho da morte. A morte o rodeou, seus pés já tinham descido às mais profundas lamas, mas o Senhor a trouxe de volta o teu servo. Deus, muito obrigado, Senhor, porque tu és o mesmo Senhor que socorreu Davi e que socorre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de Davi, ele é o autor desse salmo, pelo menos é o entendimento da maioria dos teólogos, que Davi escreveu esse salmo. Esse salmo, ele começa com ações de graças e termina com ações de graças. Ele começa exaltando a Deus e termina dizendo que o meu espírito cante louvores a Deus. É um salmo que ele expressa algo profundamente que ele tinha passado. Esse salmo, desculpa que eu estou me recuperando de uma virose. Esse salmo, Davi viu a morte bem de perto. Esse salmo, Davi vai falar
de enfermidade no versículo 2, proximidade com a morte no versículo 3 e 9, a ira de Deus no versículo 5, o choro no versículo 5 e no versículo 11, e a grande agitação emocional no versículo 7. Davi estava em grande perigo e ele, além de render graças a Deus, Davi faz uma coisa que é muito importante, ele reconhece o que ele fez. Não pense que Davi escreve esse salmo se justificando a Deus de que ele não tinha razão. Nós vamos entender já já que Davi, numa expressão bem popular, bem comum, ele pisou na bola. Davi teve um dia que se sentiu muito nariz empinado. Ele disse, jamais eu serei abalado, não é? No momento que ele estava talvez como rei, não sei se o contexto seja esse, Davi se sentiu muito seguro. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ele confessa a Deus a sua confiança, ele confessa a Deus o seu pecado, e é esse Davi que nós entendemos que escreveu esse salmo. Esse salmo é para quem quer ter uma chance de recomeçar. Para quem depois de teimar e de desobedecer, depois de ter agido de forma irresponsável e ter feito tudo errado, com motivações egoístas, colheu graves consequências, mas deseja recomeçar. Tem momento da nossa vida que o nosso coração ele é orgulhoso. Tem momento na nossa vida que nós somos teimosos, que nós não queremos ouvir Deus. E pasme, Deus permite que você siga tal caminho até determinado momento, porque certamente nós vamos nos encontrar com Deus e Deus vai trazer cada um de volta. Como é que ele começa o salmo? Ele diz, fique com a sua Bíblia aberta, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. A primeira expressão dele é de gratidão, é de exaltação. Por quê? Se ele está falando, dando um testemunho que descer à sepultura, os pés estavam basicamente na lama, ele agora se vê em uma segunda oportunidade de recomeçar. Quem esteve no fundo do poço não tem como não reconhecer a grandeza de Deus. Quem esteve no calabouço do mar remoto da vida, não tem como não reconhecer a grandeza de Deus. Quem passou lá embaixo sabe exatamente o que enfrentou. E Davi, ele diz, eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Qual era a natureza desse livramento? O verbo aqui se refere a tirar ele de um lugar muito profundo, de um lugar muito lamacento, não é? A ideia aqui no hebraico é que ele estava se afundando, se afogando, e ele precisava desse socorro do Senhor. Ele do pó levanta o inimigo, ele levanta os seus filhos. E aqui ele estava pelejando, alguém estava pelejando com ele, que seriam os seus inimigos. Se tem uma coisa que Davi sempre vai falar nos Salmos, são sobre os inimigos. Davi lutou de várias formas com os inimigos, e entre eles estava lá o rei Saul com todo o seu exército, não somente ele, mas como alguém da própria casa, né, o seu próprio filho Absalão, se levanta contra Davi, sendo o seu próprio inimigo. Então ele tinha testemunho para escrever esse salmo, de falar coisas maravilhosas de que ele passara com os seus inimigos. E pasme, Davi nunca usou de truculência, de maldade, de revolta, de revanche contra os seus inimigos. Aliás, quando você vai ler os salmos imprecatórios, que ele diz assim, fere os dentes, faça isso, não é porque a pessoa se levantou contra Davi, mas que se levantou contra a obra de Deus, a obra que Davi estava fazendo em nome de Deus. E ele diz, contra os meus inimigos se regozijassem contra mim. Todos eles tentavam se alegrar em ver o rei na sarjeta, em ver o rei na masmorra, em ver o rei cada vez mais derrotado, e não conseguiram ver.
No versículo 2, olha o que ele diz: Senhor meu Deus, clamei a tu por socorro e tu me saraste. Há vários entendimentos aqui na questão de saraste, não é? A expressão sarar, não é? Alguns estudiosos estão falando que ele estava doente, que ele tinha algum problema. Mas a ideia do texto, a gente pode ampliar que ele foi sarado de várias coisas, entre essas enfermidades, algo muito dentro do seu coração, algo que ele sofrera com a sua alma, angústia no seu coração, quem sabe aquela afronta, né, que vai lá no fundo da alma, que quer derrubar aquela pessoa, que quer destruir a comunhão de alguém com Deus. Então, quando ele saraste a minha alma, a gente pode aplicar, talvez em uma doença física, mas também a gente pode ampliar que esse sarar no Velho Testamento, no hebraico, ele traz uma conotação semelhante à de salvação no hebraico, no Velho Testamento. Quando assim, Deus me salve, não é? Deus me salvou, é que Deus salvou do perigo, da espada, do inimigo, da doença, da peste, entre outras coisas, Deus pode ter feito isso. E nesse versículo 2, não tem como a gente não ver que Davi está pedindo, agradecendo a Deus, que eu clamei por socorro e o Senhor me sarou. Na Nova Versão Internacional, ele vai dizer assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e o Senhor restaurou a minha saúde. Certamente ele estava vivendo um momento muito triste, muito angustiado. Mas também, ele no Salmo 42, ele faz uma oração parecida com o que ele estava vivendo neste Salmo. Quando ele diz assim: tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então entendemos que ele sofria afrontas na sua alma, na sua vida física e também na sua vida emocional. Davi, ele era afrontado de todos os lados. Se ele sofria com a doença física, ele sofria também com a doença espiritual, ou melhor, com a doença emocional, com aquilo que ele sofrera por causa dos seus inimigos. É por isso que ele se levanta e diz: Senhor, tu me curou, tu me sarou. Esse é o testemunho de Davi. Aí no versículo 3, olha como agora ele vai confirmar essa ampliação, não é, de sarar em todos os sentidos, quando ele fala agora, dizendo assim: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Olhe para aqui, alguém que escreve essas palavras, alguém que começa a dizer essa tristeza que passara, não tem como não ter vindo um dos piores momentos da sua vida em se ver pertinho da morte, não é? Alguém que viveu lá pertinho da morte, talvez já pensando no final da sua vida que não teria mais jeito. E ele diz: Senhor, da cova fizeste-me subir. Se Deus fez subir ele da cova, evidentemente ele estava em uma posição já decadente, ele já estava morrendo, ele já estava sem força, ele já estava talvez vencido pelas circunstâncias, pela situação que ele vivera, e agora ele se vê alguém que está tendo uma segunda oportunidade, uma chance que Deus dá para aquele homem. É isso que ele vê agora. E ele diz: Senhor, fizeste subir. Eu agora estou aliviado do lugar que eu estava e aonde eu estou. Na versão da NVI diz: tiraste-me das sepulturas, preste a descer a cova, devolveste-me a vida. O que é que Davi diz aqui, Flávio? É que ele estava recebendo uma nova oportunidade. É que a certeza que ele tinha, que ia morrer, que desceria a cova, agora ele tem outro entendimento. E Deus fala para ele: uma nova oportunidade para você, Davi. Em que circunstância Davi viveu isso? Certamente
por causa também, vou falar já no versículo, do versículo seguinte, por causa do seu orgulho, alguma coisa que o fez ele receber essa, não punição, mas essa disciplina de Deus. Escute isso aqui. Davi enfrentou 3 problemas. O lodo debaixo dos seus pés, que o faria afundar até a cova, os inimigos ao seu redor, que desejavam a sua morte, e a aflição dentro dele, que era como uma enfermidade dolorosa. Luta por dentro, luta por fora. Era isso que Davi estava vivendo. Porém, em vez de permitir que Davi descesse à sepultura, Deus o levanta e o faz subir, algo que já havia feito com Davi em outra ocasião, quando ele escreve no Salmo 18, no versículo 16, diz assim: dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas. Essa é a sensação de alguém que já se considerava vencido pela vida, de alguém que disse assim: agora eu vou descer à sepultura, agora não tem mais jeito. E aqui nós estamos vendo uma graça de Deus, não é, de alcançar o homem, e é o mesmo Deus que dá uma oportunidade. Se tem algo muito importante, escute isso aqui, que Deus faz na sua vida e na minha vida, para você que está me acompanhando, é que nós temos uma segunda chance. Sempre temos uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma quarta. Eu não sei quantas chances nós temos, Deus deu, mas Deus dá. Pensa no livro de Jonas. Jonas teve a segunda chance. Ele já estava, no capítulo 2, se afogando, descendo as águas. Ele viu a morte de perto, não somente quando ele vai se afundando, se afogando, mas quando ele é tragado pelo um grande peixe. E Deus dá uma segunda chance para aquele homem. O problema não era que Davi estivera em tanta rebeldia contra Deus. Alguns estudiosos dizem que o contexto, uma parte do contexto desse salmo, que Davi se sentiu muito orgulhoso, foi quando Deus mandou ele para uma batalha e ele começa a fazer um recenseamento, ele começa a contar as pessoas, ele chama Joabe para que ele conte os soldados, quantas pessoas tinham. Recensear não tem nada de errado, mas era motivação do coração do rei. Ele estava, olha para aqui, Davi estava mais confiante nos soldados do que em Deus. Ele diz: eu quero recensear e contar, fazer a contagem do povo para ir para a batalha. Deus dissera para ele que ele fosse para a batalha e que não precisava contar as pessoas, contar os exércitos. E Davi, de forma medrosa, se é que eu posso falar, ele foi repreendido por Deus, e alguns estudiosos dizem que foi esse orgulho, essa autoconfiança de Davi, de não confiar em Deus. Deus disse: você vai para a batalha e eu estou mandando. Ele foi para a batalha, mas ele quis ir com as suas próprias forças, ele quis contar o exército contrário, ele queria saber quantos homens tinha lá, quantos homens tinha cá, ele queria saber aonde ele ia entrar, no sentido de confiar, não na mão de Deus, não no braço de Deus, mas confiar nos homens. É por isso que alguns acham que houve sim essa arrogância, essa autoconfiança de Davi. Isso nos ensina hoje, para mim e para você, que nós devemos confiar unicamente em Deus. Claro, nós fazemos a nossa parte, nós fazemos o nosso dever de casa, mas a Bíblia diz, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você sai para trabalhar, você sai para fazer as suas tarefas, você sai para fazer tudo o que você tem que fazer, mas não tem como você ir sozinho e achar que você é o tal que você pode ser independente. Você é uma pessoa que depende exclusivamente de Deus. E eu percebo que muitas vezes Deus permite, escute isso aqui, Deus permite, Johnny, que eu e você fique lá no calabouço.
Deus permite que nós ficamos um pouquinho longe dos nossos projetos, dos nossos planos, longe daquilo que nós sonhamos, para mostrar, sabe o quê? A dependência. Nós dependemos de Deus. Você não depende do homem, mesmo você trabalhando para o homem. Claro que nós sempre vamos precisar de um e outro, mas temos que colocar nossa confiança maior em Deus. No versículo 4 ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças do seu nome. Alguém diz que era algo que já alcançara toda a nação. Quando ele fala aqui, a palavra santo aqui, está relacionada agora o amor de Deus, a aliança que ele fez com o seu povo. Davi não somente trazia para ele agora a sua oração, a sua confissão, mas ele chamava o povo, ele chamava a nação para o reconhecimento que nós pregamos no capítulo 29, o domingo passado, sobre tributai ao Senhor, reconhecei, dai a Deus. E Davi, da mesma maneira que ele chama o povo para retribuir, para agradecer a Deus, Davi agora chama o povo para salmodiar o Senhor. Vocês que sois santos, dai graças ao seu santo nome. Nós pecamos muitas vezes por causa da ingratidão. Nós pecamos, e hoje pela manhã eu falava na escola bíblica dominical, que nós nos apegamos tanto àquilo que nós queremos, ou melhor, que nós estamos precisando, que nós esquecemos, Alice, de coisas que Deus já fez, que nós esquecemos, Dona Fátima, de coisas que já recebemos da mão de Deus. É claro, continua lutando, continua orando, continua no teu propósito, mas não esquece, como eu falei hoje pela manhã, que nós acordamos, que nós tomamos café, que nós caminhamos, que nós respiramos, que nós moramos numa casa, que nós temos o comer na mesa, que nós temos nossos familiares, que nós não estamos nos hospitais, que nós não estamos ofegando, estamos aqui adorando e glorificando esse Deus. É essa atitude de gratidão que deve haver, e Davi, ele sentia no seu coração e ele transmitia para o povo tudo aquilo que ele queria, porque a palavra santo está ligado ao povo da aliança, ao povo que Deus escolhera para louvor e a glória do seu nome. Davi convoca todos os santos para unir-se a ele no cântico de louvor a Deus. Davi era um rei, era alguém importante. E ele, da maneira que ele apresentava os seus inimigos, ele agora apresenta a sua vida aos seus amigos e trazendo todos para que louvem ao Senhor. Agora, olha o versículo 5. Gente, isso é tremendo. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Olha aqui para os ingratos. O que demora mais? A ira ou o favor? O que prevalece mais, Gustavo, na vida do servo de Deus? A ira, o ódio, se você traduzir dessa maneira, a dificuldade, não. O porquê não passa, ele fala um momento, a sua ira. A sua ira aqui, a gente vai entender que é o ato de disciplina de Deus na vida daqueles que teimaram contra o Senhor. Daqueles que foram rebeldes, daqueles que não confiaram, como foi o caso de Davi. Não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Gente, nós temos mais motivo de gratidão a Deus do que pedir a Deus alguma coisa. Se você colocar na balança o que eu posso agradecer e o que ainda eu posso pedir, não tem como essa balança aqui, ela não pesa mais, porque são muitas coisas que Deus fez. Ao anoitecer, olha a expressão que ele usa, que é muito conhecida nossa. Ao anoitecer, pode vir o choro.
mas a alegria vem pela manhã. Numa linguagem bem popular, a noite passa rapidamente. Apesar que chorar de noite não é bom, não é? Porque quando se perde o sono, com o coração angustiado, preocupado com alguma coisa, você fica, como diz o salmista, feito os guardas ao romper da manhã, querendo que o dia amanheça. E aqui Davi diz assim: ao anoitecer, pode vir o choro. Não é? Na Almeida Fiel diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja os contrastes do versículo 5, que leva Davi a louvar da ira para o favor de Deus, da disciplina por um momento, da disciplina por um momento para uma vida inteira de graça, e de uma noite de pranto para uma manhã de alegria. Isaías diz assim, escute isso aqui: por breve tempo, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Olha que a expressão, ele fala para o povo de Deus: por um breve momento te deixarei. Escute, a palavra deixar aqui não é à mercê do inimigo, não é que Deus te deixou à mercê da situação. A expressão por um breve momento te deixei não é que você não esteja sendo protegido por Deus. É porque tem momentos que nós nos sentimos abandonados, como os discípulos sentiram, como o próprio Jesus em sua oração no Gólgota disse: meu Deus, por que me desamparaste? Então, são expressões que nascem no nosso coração em detrimento de alguma coisa que acontece, de algo que está fora do nosso controle. Então, nesse texto, ele está dizendo aqui: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Foi um momento, mas a misericórdia ela foi maior. Deus não desampara os seus filhos. Deus não nos deixa à mercê dos nossos inimigos. Você pode até chorar, se angustiar. Você pode dizer: meu Deus, não decola o que eu planejei, o que eu quero na minha vida, o que eu tanto sonhei. Meu Deus, isso não está acontecendo. Não sei se é um breve momento que Deus se fala na tua vida e na minha vida. Não sei se é um breve momento que Deus deixa para o nosso crescimento espiritual, para que a nossa vida tome sentido, para que a gente possa amadurecer. Não sei se seja isso, ou talvez se seja a vontade de Deus que nós não entendemos e não queremos, ao contrário daquilo que nós estamos buscando dele. É muito difícil quando nós estamos focados na oração, pedindo aquilo que aparentemente é o bom para nós, e aí a gente só vê mesmo as coisas acontecendo ao contrário. Calvino, comentando esse salmo, ele diz assim: por mais que Deus cause terror e humilhe os seus servos fiéis com inúmeros sinais de seu desprazer, Ele sempre os espalha com a doçura do seu favor, com o fim de amenizar e suavizar as suas tristezas. Tem momento que é angústia, que é dor, tem momento que nós estamos deprimente, mas isso não tira a mão de Deus sobre nós, a doçura do Evangelho que repousa sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, vai reiterar o que o salmista diz: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Quando ele fala deixei por um momento, é algo que Deus está fazendo de forma disciplinar, onde Ele está treinando eu e você para receber algo, para viver algo, para uma mudança de vida, entre outras circunstâncias. Para Davi, era o começo de um novo dia.
depois de um tempo doloroso de sofrimento e escuridão, Jeremias diz: a cada manhã as misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Olha que esperança maravilhosa. Aquilo que você não vê, aquilo que você queria tanto experimentar, a palavra de Deus diz assim: creia tão somente que as misericórdias de Deus se renova a cada manhã e ajudará desde até manhã, como diz o salmista no Salmo 46. O que nós precisamos todos os dias chama-se de graça e misericórdia. O que nós precisamos de todos os dias é a convicção de que nós não estamos perdidos, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos à mercê dos nossos problemas e dificuldades, que nós estamos esperando o tempo de Deus, a vontade de Deus e aquilo que Deus preparou para cada um de nós. O estudioso diz assim: o pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus em sua graça permanece conosco por toda a vida. Somente reiterando quando ele diz que o seu favor, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Então o que prevalece é o favor de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quem demora mais? O Deus que se cala ou aqui o seu favor a vida inteira? É porque, eu vou dizer com minhas palavras, nós não aguentamos aperto, Flávio. Quando o parafuso começa a apertar, a gente começa a se torcer, dizer: Deus, eu não estou aguentando, Deus, a situação está fugindo do controle, mas precisamos aprender que aquele aperto que Deus nos dá tem um propósito, tem uma disciplina, e isso nós precisamos aprender no dia a dia. Não é lendo talvez um livro, não é assistindo um sermão, é a vida que ensina. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei que um dia eu estou exaltado, outro dia eu estou humilhado, eu confio em Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu sei passar fome, eu sei de estar com a barriga cheia. Ele aprendeu, porque a vida ensinou. Ninguém aprende lendo um livro, escutando sermões, ninguém aprende dessa maneira. É a vida que ensina, na medida que você tem o seu entendimento certo da palavra e do propósito de Deus da sua vida. É difícil, Rogério, a gente entender os planos de Deus, ou melhor, aquilo que nós acharíamos, ou que nós achamos que seja plano de Deus para nós, e começa tudo agora a ir embora como água, vai derramando e nós não temos mais como recolher, abraçar. Senhor, o tempo está passando, nós estamos perdendo, nós estamos agora talvez descendo a ladeira, mas de repente Deus se levanta e faz como Davi, levanta o homem que estava com o pé na sepultura. Paulo diz assim: tudo é leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Sabe o que é isso, Júnior? É que nós somos materialistas. Nós queremos ver, nós queremos apalpar. Ninguém quer ver o céu, ninguém quer ver a glória de Deus,
ninguém quer ver o reino espiritual. Ninguém aqui talvez se prepara para uma vida, não é? Para uma vida futura. Se preparamos para comprar uma casa, não tem nada de errado, para fazer um curso, terminar a faculdade, arrumar um bom emprego, conseguir. Isso é normal, deve sim haver. Mas coloque na sua cabeça que a nossa maior alegria não é aqui. A nossa maior glória é estar um dia lá no céu com o Senhor e contemplando o Senhor e agradecendo ao Senhor porque não foi tragado, porque não foi jogado na sepultura fria, mas que teve a oportunidade de ser resgatado, restaurado e ir morar nas mansões celestiais. Amém? Os discípulos receberam uma ordem do Senhor, irmão Antônio, e de Jesus disse, manda os 70 pregar a palavra, manda esses homens evangelizar, e eles saíram contentes com as maravilhas de Deus, os demônios caíam por terra, os enfermos eram curados, os discípulos voltam alegres e dizem, Senhor, que coisa linda nós vimos, o que foi? Nós vimos os cegos vendo, nós vimos as manifestações físicas, os homens sendo curados, os demônios sendo abatidos. Jesus disse, regozijai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu, não pelo que vocês fizeram. A nossa maior alegria é porque um dia vamos deixar essa terra e vamos encontrar com o Senhor, louvado seja o seu nome. Versículo 6, nós vamos encontrar a chave de todo o problema que Davi sofreu. Ele está falando de quem? Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Meus irmãos, quem falou isso não foi o pastor Joab, foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Na NVT, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Parece que nós encontramos a chave de todo o problema da vida do salmista, em que ele, de uma forma estúpida, precipitada, ele se apoiava no que ele vivia. Não sei no seu reinado, no seu palácio, não sei na confiança dos seus soldados, eu não sei. Agora, Paulo, o que ele mostra é que ele era autoconfiante. Ele confiava em alguma coisa além de Deus. Perceba que o homem, ele não pode deitar e dizer, eu estou tranquilo, eu estou seguro e nada pode me abalar. O homem pode ser mais rico do mundo, ele pode se sentir o homem mais, talvez, seguro, mas não é. Eu ouvi uma história de um comerciante aqui em Campina Grande, e essa história foi contada por um amigo nosso, que ele colocou uma loja daqui na cidade, grande, uma loja que atendia, não é, a todas as necessidades da clientela de um determinado material do que ele queria vender, não vou dizer o nome, e o que ele dizia era assim, eu vou impactar essa cidade, eu vou mostrar como é que se vende dinheiro com força, mercadoria e preço com força. Aquela loja foi um fracasso, porque o homem ele não pode se apoiar na sua riqueza, tem que ter humildade. Então Davi, ele se sentia muito seguro, ele achava que nada podia abalar. Evidentemente, não é?
alguém pede um conselho para mim, um jovem, eu disse, faça um concurso para você ter uma segurança futura, uma velhice que tenha onde se apoiar. Isso é importante, mas isso não é uma segurança sua. É Deus que nos sustenta, é Deus que guarda cada um de nós. E Davi, ele olhou para ele e disse, quando eu estava muito próspero, eu dizia, nada vai me derrubar. Ele que fala isso aqui. São homens que batem no peito e acham que sabe das coisas. Vocês conhecem N pessoas que um dia estava lá em cima e hoje não tem aonde morar, porque bateu no peito, se orgulhou da sua grandeza. Olha o que Davi passou aqui. Ele diz, eu estava muito seguro. Pode-se observar que essa atitude com frequência é algo que acontece na vida dos incrédulos. Claro, os incrédulos é que passam por isso. O salmista diz, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Há uma atitude de um incrédulo no Salmo 73 que vocês conhecem, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta as suas riquezas. Mas também essa vaidade, escute isso aqui, ela é gerada no coração do povo de Deus, no seu e no meu coração, de achar que nós não seremos abalados, que nós estamos seguros, que nós somos imbatíveis, invulneráveis, que nós somos pessoas que ninguém um dia vai fazer nada. O cristão também sofre com isso. E a Bíblia diz que foi o mal que aconteceu com o povo de Israel. Quando o Deuteronômio, Moisés, olha para aqui, Moisés sabia da vaidade daquele povo. Moisés olha para aquele povo, João, que trouxe lá do Egito, já estava do outro lado do mar, já atravessou o Mar Vermelho, já venceu tantas batalhas, 40 anos. Moisés disse, eu vou falar com esse povo, que esse povo vai esquecer de Deus já já. Na prosperidade, há uma grande possibilidade de se esquecer de onde saiu, de onde nós viemos, aonde nós estávamos, aonde você viveu quando você era criança, aonde você está hoje, é motivo de alegria, não de vaidade. Moisés estava tão preocupado, chama aquele povo, Deuteronômio 8:11 diz assim, guarda-te, não te esqueça do Senhor, não se esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haver edificado boas casas, morando nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e de se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Aí ele diz assim, se eleve o teu coração, te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Em outras palavras, olha para trás, considera o teu passado, vê onde tu estava, vê que mundo tu vivia, vê o que tu comia, vê a quem tu servia, e olhe hoje aonde tu estás, e o que Deus está fazendo na tua vida. Queridos, não tem como ter arrogância, não tem como esquecer os pequenos princípios, não tem como esquecer os pequenos começos, não tem como esquecer a vida que nós começamos lá atrás, sempre olhando que nós chegamos aqui porque Deus é misericordioso e Deus é gracioso. Naquele tempo, quando eu casei com Keila, que eu só casei com Keila, claro, era tudo difícil, já naquele tempo. E nós fomos morar numa casa, a primeira morada nossa, não tinha TV,
Hoje o cara compra em 10 pagamentos. Comprei até a geladeira em 10 pagamentos, uma vermelhinha, vocês imaginam aí quanto tempo faz. E não tínhamos TV, arrumamos uma televisão emprestada. Começo difícil. Eu me lembro, gente, isso aqui é um testemunho para glorificar a Deus, que, até porque eu tenho até vergonha de falar isso, que parece que hoje a gente tem mais coragem de fazer. Eu saía de 5h30 da manhã numa bicicleta que ganhei do meu cunhado para o culto matutino na igreja congregacional. Morando aqui perto da feira da Quebra-Quilo, meu irmão, eu não tinha carro, eu ganhei uma bicicleta. Lembra que a bicicleta chama-se Caloi 10 marchas, era chique. E eu me levava de 5h30, Gustavo, pegava a bicicleta, ia para o culto matutino. Ia para o culto matutino ali, louvava a Deus, glorificava a Deus, voltava para casa às 7 da manhã, tomava banho, tomava café e ia trabalhar. Tudo era difícil. Como é que nós estamos hoje? Como é que Deus tem abençoado a sua vida hoje? Como é que você se sente hoje, diante do que você passou? Quantas lutas nós passamos? Quantas dificuldades nós vivemos? Não é, Madalena? Quantas angústias na alma, como o Flávio disse a mim, que ia namorar, né? Chique todo com a bicicleta, com a namorada no bagageiro, no guidão, no quadro. Entre outras coisas, como foi o começo da tua vida, meu irmão? Nós temos hoje assim, Deus, eu estou no lucro. Eu não consegui aquilo que eu queria. Eu, pastor Joab, estou... dizendo que eu queria outras coisas, que eu sonhei com outras coisas, que eu pensei, que trabalhei para isso, mas eu não consegui, mas sou grato a Deus, porque estou aqui, estou com saúde, e o Senhor tem me abençoado. Não queira ser arrogante. A prosperidade sem humildade pode levar a adversidade. A prosperidade sem humildade pode levar à adversidade. Sabe por quê? Que ele vai dizer nesse versículo 7. Quanto a mim, 6, dizia na minha prosperidade jamais será abalado. Versículo 7, tu me tens por seu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Eu estava muito tranquilo, eu estava como uma montanha que não se abalava. Eu estava firme. Olha o que diz o 7, fizeste permanecer forte a minha montanha, não se abalava. Apenas voltaste o rosto, tiraste um pouquinho da atenção e agora eu fiquei logo conturbado. Olha esse versículo 7, como é interessante, aonde ele via, como ele se sentia. Na NVT diz, o Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha, então o Senhor me deu as costas. E eu entrei em pânico. Esquece de Deus, esquece de quem está te conduzindo, que você vai sentir essa mesma angústia, essa mesma agrura que sentiu o salmista. Os que confiam no Senhor, ele repete, são como os montes do Senhor. Ele usa a questão do monte para mostrar firmeza. Versículo 8, para a gente concluir, pois por ti, Senhor, clamarei e ao Senhor implorarei. Por ti, Senhor, clamarei e ao Senhor implorarei. O que é que ele quer dizer com isso? É que ele continua com a sua convicção de que não poderia desistir de orar a Deus. Ele sempre dando valor àquela oração. Tem um texto da palavra de Deus no livro de Daniel, do capítulo 6, que sai um decreto lá. Quem fizer oração a outro Deus vai ser jogado na cova dos leões. Aquele for o rei, assina, bota o anel dele, cisca lá para que seja cumprida aquela sentença. A Bíblia diz que Daniel, quando escuta aquelas palavras, ele vai para o seu quarto lá em Jerusalém, abre as portas e continua com a sua mesma vida, a sua mesma atividade espiritual.
Em outras palavras, nada mudou na vida dele. As angústias de fora, as ameaças que vieram, não tirou dele o desejo de buscar a Deus, a vontade de estar diante de Deus. As circunstâncias de lá de fora que vêm para nos abater, não deve tirar de nós esse desejo de sempre estar presente em Deus, orando com Deus. Ele diz assim: e eu continuei dando graças ao Senhor 3 vezes ao dia. Não se abalou. Aí, para a gente concluir, ele vai dizer no versículo 9: que proveito obterás do meu sangue debaixo da cova, louvar-te-ei porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ele quer dizer, sabe o que? Eu queria que o Senhor me atendesse, para que eu vivo possa testemunhar. Eu quando morrer, eu não tenho mais como expressar para ninguém o testemunho da minha vida. Me dê a oportunidade, porque na morte eles não vão entender isso que está acontecendo. A oração agora ela muda, porque agora aparece um novo cântico, um novo dia brilha na vida do salmista. Converteste o meu pranto em foguedos, versículo 11, dança, alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que ele fez isso? Com um propósito, Priscila, com um propósito. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Para que eu não desista, Johnny. Para que eu não pare no meio da caminhada. Para que eu não venha a ser sucumbido diante das adversidades da vida, das intempéries. Para que eu permaneça firme. Para que essas lutas que vêm sobre a minha vida, eu possa vencê-las, eu possa ser firme, confiante no Senhor, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Me ajude, meu Deus, graças te darei para sempre. Ele queria continuar a sua jornada confiante em Deus, mesmo em detrimento das situações adversas. Mas ele conclui o Salmo dizendo exatamente que agora o Senhor converteu agora toda tristeza em alegria. O Senhor tem compaixão de mim, Senhor, e seja o meu auxílio. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus sustente a minha e a sua vida. Que sejamos humildes, que sejamos cada vez mais dependentes de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.